que é o mercado financeiro, eu separei uma linha de raciocínio para vocês, e essa linha de raciocínio é basicamente essa visão que muitas pessoas têm o seguinte: como é que se divide o mercado financeiro? Tá? Antes de explicar o mercado financeiro, eu preciso explicar para vocês, né, como é que tem a ideia de despesas de consumo, que está muito dentro do mercado de bens e serviços, onde você tem ali a demanda de bens e serviços e você tem a oferta de bens e serviços. E aí você tem ali um lado da receita. E nós estamos presenciando atualmente, por exemplo, através dos conflitos geopolíticos, que a demanda de bens e ofertas ela acaba saindo da normalização e isso acaba prejudicando muito a precificação, criando fatores que prejudicam o acesso de alimentos e outros bens. E aí a ordem dos preços fica totalmente fora de controle, prejudicando, de um lado, as famílias e as empresas. As famílias, porque elas acabam ali sofrendo quando a oferta de bens e serviços e a demanda está ali muito alta e a oferta muito escassa. A gente sabe que esses são os princípios clássicos, e aí, à medida que a oferta está escassa, os preços tendem a subir, e normalmente as famílias elas não têm ali o poder econômico. E as empresas, por exemplo, que precisam ali do insumo para isso, ela acaba sofrendo muito, porque ela tem um prejuízo na hora de adquirir os insumos para a produção, que a gente chama ali os fatores de produção, que são os pagamentos. E aí você acaba criando os fatores inflacionários. Tá? E do outro lado, a gente tem das famílias, basicamente, ali o lado da renda. A renda que é salário, aluguéis, lucro, juros. E aí você tem ali o conhecimento dos fatores de produção, que são o trabalho, o capital e a terra. Então, o mercado financeiro, se nós fôssemos fazer uma grande observação, antes de tudo, essa visão de bens e serviços, oferta desses bens e serviços, que está muito dentro da receita, despesas de consumo, as famílias que precisam ali consumir e ofertar alguns produtos, os insumos para as empresas, e aí a gente tem todo um desenho dos 4 pilares do mercado financeiro que gira muito em torno disso aqui. Tá? Isso aqui, ela acaba criando um pouco uma visão, tá, de riqueza, demanda e renda. Tá? O que é a riqueza? A riqueza, basicamente, é a soma de tudo que é produzido. Você tem ali a indústria, a agropecuária, os serviços. A demanda são os consumos da família, o consumo do governo, os investimentos do governo em exportações. De outro lado, você tem, do lado da renda, o salário, os juros, os aluguéis, os lucros distribuídos. Então, todo o mercado, todo o sistema econômico, ele fica muito direcionado, muito concentrado nesses 4 pilares, que acabam ali olhando muito para a geração de riqueza, a demanda do que é produzido e a renda, para que você possa acessar tudo que é produzido e gerar ali a riqueza ou a distribuição da maneira que você enxergar melhor. Tá? Nisso aqui, a gente tem que parar para pensar, tá? Como a renda, o emprego, a competitividade e a inflação caminham lado a lado no mercado, em qualquer economia, em qualquer modelo de negócio. Do lado da renda, a gente sempre tenta criar uma economia que cresce. Essa economia crescendo, ela gera benefícios, principalmente com o emprego. Mais empregos são mais empresas, permitem mais contratações você combate o desemprego. Uma vez que o desemprego é muito alto, você não está construindo renda para mais famílias. Né? Sempre vocês podem perceber que a gente se retorna aqui lá das famílias e das empresas. Tá? Bem, de outro lado, você tem uma renda per capita, eu preparei um slide sobre isso. Você tem um aumento do consumo, esse consumo ele acaba estimulando mais empresas, mais empregos. Tá? De outro lado, a gente tem ali a visão de economias em expansão, que produzem e se tornam mais competitivas no exterior. Nós temos aqui diversos casos de empresas que fazem isso, e os produtos ficam cada vez melhores e mais baratos. Cada vez que os produtos ficam mais baratos, você traz mais acesso. Tá? Então, perceba que tem uma relação muito, muito bonita da gente pensar da relação da renda, do emprego e da competitividade, de como elas caminham sempre lado a lado aqui com famílias, empresas, mercados de serviços, mercados e fatores de produção. Eles estão sempre aqui nessa órbita. E aí, a gente gera muito a questão da inflação, o aumento dos preços. É o que nós estamos vivendo atualmente. Tenho falado isso em diversos veículos de comunicação, que é o aumento das ofertas, dos preços altos, porque você tem um problema, aí voltando lá mais uma vez,
na demanda de bens e serviços e na oferta, à medida que isso está desequilibrado, isso prejudica um pouco o preço, e aí você tem ali a inflação. O que é a inflação? É o aumento dos preços. Há 10 anos atrás, por exemplo, tem um gráfico que o Samidana mostra lá na Invest News, que é o gráfico dos R$100 em 94, quando saiu o Plano Real, mas que agora esses R$100 têm um poder de compra de R$10. Isso é a inflação. Ao longo do tempo, o seu dinheiro vai perdendo valor. Esse é um assunto que, se nós sabermos variáveis, a gente vai ter muitas questões que surgem desse problema da perda do poder de compra, do controle inflacionário. E esse controle inflacionário acaba criando as oportunidades. Eu botei lá no meu Instagram, por exemplo, que muitas pessoas estão perdendo, tá? O poder de compra, não comprando mais carne, que isso eram benefícios do Plano Real quando ele surgiu. Tá? E uma das metas do Plano Real, uma das metas da nossa economia, principalmente, é ter um controle da inflação. E a expectativa é que seja 3,5% ao ano. Atualmente nós estamos em 11,26%, ou seja, a gente está muito distante da meta. E aí você sobe os juros, como a gente vai explicar para vocês ao longo da nossa apresentação. Mas a ideia de você ter um controle dos preços, a gente consegue enxergar por quê? No momento que a gente tem hoje menos famílias consumindo alguns itens específicos que eram benefícios das suas cestas básicas. E à medida que você tem ali a queda nos preços, você ajuda a controlar a inflação. Então, no Brasil, principalmente, tem um livro aqui atrás de mim que é A Moeda e a Lei, do nosso querido Gustavo Franco, que tem ali boas reflexões. Ele fala muito dessa questão do controle da moeda. E aí, quando a gente consegue ter essa visão clara de toda essa construção, despesa de consumo, receita, pagamento dos fatores de produção, na renda, a gente consegue entender que isso aqui, basicamente, é a premissa que sustenta muito o mercado financeiro. Tá? Por quê? Já mostro para vocês. Tudo isso, à medida que você controla a inflação, você dá mais acessibilidade, mais pessoas conseguem consumir. Quais são os problemas da gente não conseguir controlar isso? Tá? É muito isso aqui, ó, desemprego. E aqui eu fiz uma coisa muito interessante, que é trazer para vocês uma visão da relação da taxa do emprego e do nosso PIB. O que é o PIB? O PIB é basicamente a visão de tudo que nós geramos de receitas, de riquezas, eu gosto de brincar, que é o contra-cheque de um país. Se um país ele quer ter acessibilidade a mais investimentos, a criar oportunidades, ele basicamente precisa ter um contra-cheque, ou seja, uma leitura de como é que está a sua economia, de quanto ele gera de riqueza. Basicamente, para ficar uma simbologia muito fácil para a gente aqui, é isso. Então, tem uma relação muito interessante, perceba. O nosso PIB ele está diretamente a ideia de PIBs altos, ou seja, geração de riqueza menos desemprego. À medida que o nosso PIB cai, o desemprego aumenta. Por quê? Olha que coisa boa de nós olharmos aqui. Né? À medida que você tem economia crescendo, você tem mais dinheiro disponível, as empresas crescem, mais contratações. Tá? E aí você perceba que à medida que a nossa economia não está crescendo, o desemprego está aumentando. Então, qualquer desenho aqui é sempre... E perceba que nós vimos aqui de alguns anos, 2012, 2013, 2014, com um PIB baixo, um desemprego na ordem de 7 a 8. À medida que o país para de crescer, o desemprego aumenta. Por quê? Porque, basicamente, você tem menos dinheiro disponível, menos economia crescendo, menos contratações, aumento do desemprego. Então, o aumento do desemprego traz um desafio que a gente vai mostrar para vocês ao longo dos nossos próximos slides. Bem, aqui tem um desafio muito interessante de mostrar para vocês, triste de certa forma. Por quê? Porque a gente está falando muito do PIB per capita. O que é o PIB per capita? Tá? O PIB per capita ele é muito utilizado em economia porque ele serve como um medidor do desenvolvimento do país. Então, você pega a renda por cabeça, que é uma expressão em latins que mostra o quanto você está gerando por cada pessoa, e aí a gente pega a renda de cada indivíduo, tá? Dentro de uma determinada população e calcula a média desse valor. Então, a gente pode olhar ali, por exemplo, a renda per capita de 2013, estimando, tá, que a gente vai precisar levar aí... Isso foi um período de 2014 a 2020, onde a renda per capita caiu muito. Então, perceba, na última década, a renda per capita caiu muito. Qual é o problema da renda per capita cair? Eu adoro voltar aqui nas nossas reflexões anteriores e lembrar o seguinte:
quando a renda per capita cai, ou seja, você tem menos aumento do consumo, menos empresas abrindo, menos empregos. Tá? Então, perceba, essa renda per capita aqui, ela está diretamente envolvida. E essa é uma das minhas discussões que eu falo muito aqui, que o Brasil precisa aumentar a renda per capita para que ele possa aumentar o consumo e buscar aqui formas de reduzir esse desemprego. E aí, quando você olha que na última década, se vocês fizerem aqui um cruzamento da renda per capita versus o crescimento do país, pode olhar de 2010 para cá, o país parou de gerar PIBs grandes, representativos, por quê? Porque a renda per capita caiu. À medida que a renda per capita cai, você aumenta o desemprego e o país cresce pouco quando a gente olha para o PIB. Tá? Ou seja, o que a gente tem que olhar aqui são formas de aumentar a renda per capita do Brasil. E a gente sabe que esse relatório, essa pesquisa é interessante, é lá do pessoal da FGV, para quem não sabe, eu sou professor convidado da FGV Direito Rio, do qual eu falo sobre finanças pessoais, tá? E aí a FGV faz estudos que eu gosto bastante de utilizar, de me debruçar, ter eles como base para algumas aulas, alguns encontros. Esses encontros que nós iremos presenciar com muita discussão, com muita apresentação, para que você possa cada vez mais estar entendendo. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui a renda per capita do Brasil, ela caiu. A gente, para voltar ao nível de 2013, a gente vai demorar 10 anos, ou seja, você tem que fazer uma série de investimentos para que você aumente a renda per capita, e a renda per capita, ela permite ter maior acessibilidade. Tá? Muito legal, né? Bem, à medida que você sabe isso tudo, agora você entende o que é o mercado financeiro. Tá? O mercado financeiro ele é dividido em 4 grandes pilares. O mercado de crédito, é onde você concede crédito para as empresas e para as famílias. O mercado monetário, que é a quantidade de dinheiro em circulação. O mercado de capitais, que a gente vai se debruçar muito sobre o mercado de capitais, logo eu já trabalho nesse mercado há mais de 10 anos. E o mercado de câmbio, que é também muito importante, à medida que o dólar está caro, os preços ficam caros, e isso também acaba aumentando a inflação. Sabemos que a inflação é um grande problema, visto o que está acontecendo atualmente. Então, nesse momento aqui, a gente sabe que o mercado financeiro ele se divide nesses 4 pilares, e basicamente esses 4 pilares, eles atendem muito, né, olhando do lado de cá, a área da agricultura, onde a gente tem, por exemplo, uma representação muito importante da agricultura no PIB brasileiro, tá? E o que salvou o Brasil nesses anos aqui, desses PIBs, foi o agronegócio, tá? A gente tem a indústria, eu gosto sempre de falar sobre isso, a indústria, nos anos 80, ela tinha uma participação no nosso PIB de 40%, hoje ela reduziu, está abaixo de 20%. A gente tem o setor de serviços, que hoje no Brasil representa 70% do PIB, ou seja, o PIB brasileiro hoje, 70% dele vem da área de serviços. E esses 3 pilares aqui acabam utilizando o mercado financeiro através do mercado de capitais, através do mercado monetário, através do mercado de câmbio e do mercado de crédito, para construir transformações que possam gerar empregos. E aí você olha muito para o lado da riqueza, a soma de tudo que a gente é produzido, que nós produzimos, que aí é o resultado da indústria, da agropecuária e dos serviços. Isso aqui acaba aumentando o consumo das famílias, o governo ele acaba estimulando e tendo uma rentabilidade a longo prazo, e aí você precisa fazer investimentos em exportações. Muito legal a gente ter essa visão construída desse ponto, tá? Por quê? Porque aqui você consegue entender que o mercado financeiro, antes de explicar o que era mercado de capitais, mercado de crédito, mercado de câmbio, mercado monetário, nós precisamos entender como isso surge, quais são os seus desafios que ele precisa resolver e o que ele atende muito na maior parte do tempo, quais são os setores. Então, à medida que eu tenho aqui as ferramentas, eu entendo quem são os agentes que querem utilizar essas ferramentas para promover oportunidades de gerar mais empregos e mais crescimento. Então, o que é o mercado financeiro? Basicamente, é uma estrutura que visa auxiliar famílias e empresas através dos mercados de fatores de produção, levando isso muito para o mercado de bens e serviços.